Olá, eu sou Fernanda Machado, criadora do método Domine Seu Ciclo, e essa é a terceira aula da semana Anticoncepcional Nunca Mais, onde eu estou te mostrando o que você pode fazer para viver livre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar. E eu sei que mesmo contando a minha história e mostrando dezenas de evidências científicas, muitas mulheres ainda duvidam que é possível não engravidar e viver segura sem anticoncepcional. E tá tudo bem. Eu também sou dessas que só acredita vendo. E se você também precisa ver para crer, então eu te convido para ver mais essa história. Eu comecei a menstruar já bem tarde e quando vinha 8 dias, 9 dias de sangue intenso mesmo. Começou a vir problemas de acne muito severos. Acabei descobrindo que eu tinha ovário policístico na época. Assim, o que me apresentaram como tratamento foi o anticoncepcional, né? E eu comecei a tomar, bem cedo ainda, adolescente, eu comecei a tomar. E lá se foram quantos anos? Eu não consigo acompanhar a linha do tempo, mas no total foram uns 20 e poucos anos de anticoncepcional, com umas 3 ou 4 tentativas de alguns meses, sem. Aí eu acabava voltando, porque camisinha não vai dar, não sei o quê. Porque eu nunca dei um tempo suficiente para sentir como é que era legal ser mulher. Eu não tinha aquele referencial para colocar na balança os prós e os contras do anticoncepcional. Então, a vida que eu levava tomando anticoncepcional, para mim, era a vida normal. Os problemas que eu tinha durante essas décadas que eu tomei anticoncepcional, eu jamais linkei com a pílula. Eu achei que era da minha natureza. Como é que você me conheceu? Quando é que eu surgi na sua história? Como é que você me viu? Foi assim como essas meninas que estão aqui hoje. Apareceu um anúnciozinho ali no Instagram para mim, achei curioso, eu já estava com vontade de largar de novo, eu disse eu vou dar uma chance, vou ver como é que é essa história aí, ver se funciona. Eu acreditei, né, claro, porque eu pensei, alguém que já sabe, já trilhou, já estudou bastante, então dá certo, eu acho que é só tentar. Como é que tá a Midori hoje agora? Você tem alguma insegurança em estar vivendo sem anticoncepcional e ter medo de engravidar? Não, eu só vou engravidar se eu quiser. Até o marido, né? Nas primeiras vezes ele perguntava assim, mas hoje precisa usar camisinha? Tu tem certeza? Eu disse, tenho. Agora ele também já se sente mais seguro, porque no início ele também sentia insegurança. Aí ele viu que o negócio dá certo. Eu sou casada já há 20 anos. E eu pensei que assim, eu já estava naquele nível de somos irmãos, né? Quando você toma anticoncepcional, até o cheiro da pessoa te irrita. E aí você vai se distanciando da pessoa que tá com você de uma forma muito cruel e sem a pessoa ter culpa nenhuma. E aí depois que você larga a pílula, o cheiro da pessoa volta a ser maravilhoso, o toque da pessoa volta a ser maravilhoso. Quando você não está tomando anticoncepcional, a relação com seu parceiro é extremamente prazerosa. Nesse sentido, o casamento deu uma guinada extraordinária, né? Eu acho até que eu tô dando uma canseira no marido. Mas ele não tá reclamando, não. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria tomado o anticoncepcional todo tempo. Mas apesar das pequenininhas vantagens que o anticoncepcional me proporcionou, eu não quero aquela vida nunca mais. Tudo muda na vida da gente, a vida fica mais leve, mais cor-de-rosa. Eu acho que se deem uma chance, né, de viver sem tomar absolutamente nada, para ver como é que é bom, como que Deus é maravilhoso, é o homem que estraga mesmo. Na aula 1, eu te mostrei a minha história e de onde veio o método que já ajudou tantas mulheres a se livrarem do anticoncepcional com segurança e sem engravidar. O método Domine Seu Ciclo. Nela você também aprendeu como funcionam os métodos da tabelinha, coito interrompido, dia de cobre, camisinha e o Billings. E entendeu por que eles podem te fazer ou engravidar sem querer, ou viver uma vida inteira cheia de medo e insegurança. Na aula 2, eu te mostrei quais são as 3 habilidades do método Domine Seu Ciclo que você precisa aprender para conseguir viver livre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar. São essas habilidades que vão te dar tudo aquilo que você precisa. Liberdade do anticoncepcional, alta proteção contra uma gravidez indesejada e uma sensação de segurança que você nunca viu antes.
Então, se você chegou nesta terceira aula de paraquedas e ainda não assistiu as 2 primeiras aulas, eu recomendo fortemente que você assista as anteriores para poder entender melhor essa terceira aula, tá bom? E eu quero agradecer aos inúmeros comentários e elogios que eu recebi sobre as primeiras aulas. É muito gratificante saber que eu estou conseguindo mudar a vida de vocês aí do outro lado. Eu realmente fico muito feliz de ver centenas de mulheres aprendendo que é totalmente possível viver livre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar. Me sinto honrada a ajudar tantas mulheres a realizar um sonho que parecia impossível, mas que graças a esse método está se tornando realidade. E é o seguinte, se você chegou até aqui, isso significa que você faz parte de um grupo muito especial de mulheres. Você é uma mulher forte e determinada e que realmente quer se libertar do anticoncepcional, do medo de engravidar e começar a viver uma vida tranquila, sem efeitos colaterais e se sentindo muito mais segura e confiante. E se tem uma coisa que eu tenho certeza nessa vida, é que eu posso te ajudar a chegar lá. Sabe por quê? Porque eu já vi dezenas de mulheres que chegaram aqui como você, com medo, inseguras e perdidas, e que hoje vivem tranquilas, confiantes, seguras e totalmente livres do anticoncepcional. E todas elas chegaram lá fazendo a mesma coisa, aprendendo as 3 habilidades do método Domine Seu Ciclo. E depois de alguns anos ensinando esse método para as mulheres, eu percebi que existem algumas dúvidas muito comuns que quase toda mulher tem a respeito do método Domine Seu Ciclo. E nessa aula eu vou esclarecer todas essas dúvidas para que no final você fique mais confiante e saiba direitinho quais são os próximos passos que você tem que dar para finalmente poder viver livre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar. A última dúvida que eu vou responder, por exemplo, tem a ver com os sinais do seu período fértil. Fique até o final para ver. E para começar, uma das dúvidas mais comuns das mulheres que chegam até aqui. Fernanda, eu quero parar o anticoncepcional e começar a aplicar o Domine Seu Ciclo, mas eu estou me sentindo completamente perdida. O que eu devo fazer? Muito bem, agora que você já tomou essa decisão, você precisa fazer 2 coisas. A primeira é saber exatamente o que vai acontecer com o seu corpo quando você para de usar o anticoncepcional. E a segunda é aprender as 3 habilidades do método Domine Seu Ciclo o quanto antes. Vamos para a primeira. Quando você para de usar o anticoncepcional, significa que você não vai mais colocar hormônios para dentro do seu corpo. E por causa disso, os níveis hormonais agora no seu sangue vão cair rapidamente. E essa queda vai causar um sangramento exatamente igual àquele que acontece durante as pausas que você fazia quando você tomava a pílula. Atenção! Isso não é menstruação, mas sim sangramento de privação hormonal. Depois desse sangramento, os seus ovários vão começar a trabalhar naturalmente de novo. Ou seja, você vai voltar a ovular. Para algumas mulheres, esse retorno da ovulação é bem rápido, enquanto para outras mulheres pode demorar um pouquinho mais. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. O importante agora é saber que, depois que vier o seu sangramento de privação, você pode ovular a qualquer momento. Então é muito importante que você faça o seguinte: use preservativo do jeito certo em todas as suas relações e aprenda a reconhecer o seu período fértil o mais rápido possível. Essas 2 habilidades do método Domine Seu Ciclo vão diminuir muito as suas chances de engravidar nesse momento. Depois que passar sua primeira ovulação, você vai entrar no período não fértil. E depois de alguns dias é que vai vir a sua primeira menstruação verdadeira. Pronto! A readaptação do seu ciclo vai começar assim. E a partir de agora, esse processo vai se repetir todo mês. E você vai ser oficialmente uma mulher que cicla novamente. E essa minha explicação já responde também a segunda pergunta que eu mais ouço aqui, que é: quanto tempo depois de parar o anticoncepcional eu posso começar a usar o método Domine Seu Ciclo? E como eu disse, eu recomendo que você já comece a usar o método assim que você parar. E tem 2 grandes razões para isso. Primeiro, porque sem o anticoncepcional você vai voltar a ovular e é extremamente importante que você saiba se proteger nesse período para garantir que você não vai engravidar. A fase mais perigosa para a mulher que está parando de usar o anticoncepcional é exatamente a fase de transição
para esse método natural. Se você ficar desprotegida e sem saber o que fazer nesse momento, você corre sim o risco de engravidar. Por isso é tão importante aprender o método o quanto antes. Segundo, porque quanto mais cedo você começar a praticar o método, mais rápido você vai se sentir segura. É normal que durante a fase de transição você sinta o medo, sim, uma ansiedade. Afinal, tem muita coisa mudando aí na sua vida e no seu corpo. Se você não tiver um acompanhamento especializado nesse momento, existe uma grande chance de você voltar a usar o anticoncepcional. É por isso que tantas mulheres ficam eternamente presas àquele para e volta para o anticoncepcional. Agora, se você começar a aplicar o método Domine Seu Ciclo desde o início, você vai passar por essa fase com muito mais segurança e tranquilidade. E aí você vai conseguir se libertar uma vez por todas do anticoncepcional. E outra pergunta muito comum é: Fernanda, eu usei anticoncepcional por muitos anos. Será que eu também vou conseguir aplicar o método Domine Seu Ciclo? Veja, se você usou anticoncepcional por muitos anos, os seus ovários ficaram por muito tempo bloqueados pelos hormônios sintéticos do anticoncepcional. Mas quando você para de usar anticoncepcional, o seu corpo se livra dos hormônios sintéticos e os seus ovários voltam à sua atividade. Com o tempo, eles vão recuperar totalmente a capacidade de funcionar e você vai voltar a ciclar normalmente. Mas existem algumas coisas que podem influenciar no tempo que leva para os seus ovários voltarem a funcionar. Por exemplo, a sua idade e o tipo de anticoncepcional que você usava. Começando pela idade. Mulheres mais velhas, com mais de 45 anos, estão mais perto da menopausa, e isso pode dificultar um pouco a recuperação dos ovários delas. Mas, se você tem menos de 45 anos, não se preocupe porque você não vai ter esse problema. Agora, em relação ao tipo de anticoncepcional, se você usava a pílula, a injeção mensal ou o DIU hormonal, o seu corpo já deve começar a se recuperar assim que você interromper o uso desses hormônios. E dentro de um mês, você já deve estar começando a ciclar normalmente. Agora, se você estava usando a injeção trimestral, aí é diferente, porque essa injeção tem uma carga hormonal muito grande. E por causa disso, o seu corpo vai levar mais tempo para se livrar desses hormônios e pode ser que leve mais de um ano para que você regularize o seu ciclo. Se esse for o seu caso, o que eu recomendo que você faça e que funciona muito bem para as minhas alunas é parar de usar a injeção e já aprender o método Domine Seu Ciclo para poder acompanhar o retorno do seu ciclo com segurança. Assim você não vai correr o risco de engravidar sem querer e vai sofrer muito menos com a ansiedade que bate nesse período de readaptação e espera pela sua primeira menstruação. E eu sei que por mais que eu mostre um monte de casos e explique os fundamentos científicos desse método, muitas mulheres pensam: ah, mas o meu caso é diferente, é especial. E eu tenho medo desse método não funcionar comigo. Sempre tem aquela mulher que acha que ela, por alguma razão, é diferente das outras. O ciclo dela é diferente, o corpo dela é diferente e que por causa disso o método não vai funcionar. Mas isso não é verdade. Veja, por exemplo, o caso da Thalita. A Thalita, sim, era um caso muito especial, porque ela só tinha um ovário. Ela passou por uma cirurgia e teve que retirar um dos seus ovários. E no começo ela também tinha dúvidas se iria conseguir aplicar o método para viver livre do anticoncepcional com segurança e sem engravidar. Veja só como é que está a Thalita hoje. Eu tomei anticoncepcional por duas situações na minha vida. A mais recente foi por conta da anemia e anteriormente na tentativa de eliminar aquele cisto no ovário que acabou resultando na cirurgia que eu acabei perdendo o ovário direito. Nunca tive problema com minha menstruação, sempre reguladinho. De repente eu comecei a ter crises de dor, precisei ir para o hospital. Aí, quando eu fiz a ultrassonografia, tinha um cisto de 10 centímetros no ovário direito. Estava uma situação complicadíssima, então o jeito foi tirar. Aí, eu fiquei só com o ovário esquerdo. Daí, nesse tempo, eu me protegia com o preservativo, né? Só que sempre aquele receio, né? Aquela coisa, assim, você não conhece o corpo, daí atrasa a tua menstruação 2, 3 dias, você já tá dando nome pro nenê já. Daí quando eu tive efetivamente um relacionamento, e daí que eu comecei a procurar alternativas para isso. Daí encontrei vocês.
Então, quando eu comecei a assistir às aulas, aí que me surgiu essa dúvida. Poxa vida, mas será que para mim então vai funcionar isso? Será que eu vou ter todos os sinais para eu poder acompanhar, né? Porque, pelo jeito, o requisito básico eu já não tenho, né? Que é o ovário direito. E aí, essa foi a principal. Eu falei, meu Deus, será que vai funcionar para mim? E aí foi a primeira pergunta que eu te fiz. E você respondeu assim, de forma tão natural. Você falou, você menstrua todo mês? Eu falei, sim, menstruo todo mês dela. Então, você tem um ciclo. Se você tem um ciclo, então pode ficar tranquila que isso aqui serve para você. E foi sucesso, porque você respondeu, falou, não, fica tranquila que para você funciona. E realmente, nos meses seguintes, eu comprovei que funciona. Eu acho divertido acompanhar isso, assim, é mágico. Você saber exatamente o que está acontecendo com você, todo dia. Eu acho isso é incrível, é incrível. Hoje eu estou segura, 100% segura. Eu confio 100% no método, porque não tem erro. Não tem. Só quem faz, Só quem faz, né? realmente é um divisor de águas. É um investimento para a vida toda, para a vida toda. Gente, se a Thalita, com um ovário só, conseguiu aplicar o método direitinho e hoje vive livre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar, por que que você não vai conseguir? Outro problema comum é: Fernanda, eu quero aprender o método Domine Seu Ciclo, mas o meu parceiro não gosta de usar camisinha. O que é que eu faço? Olha, eu até entendo que o seu parceiro não gosta de usar camisinha, mas aqui é importante que o casal escolha uma prioridade. Porque o que é mais importante? A sua saúde ou o prazer do seu marido? Se ele entende que o anticoncepcional faz mal para a sua saúde e entende que você não quer mais usar esses hormônios, ele também vai ter que entender que às vezes vocês vão precisar usar a camisinha. A minha experiência com as minhas alunas mostrou que quando a mulher tem o apoio do parceiro dela, fica muito mais fácil e rápido aprender o método e ganhar segurança. Então, seu parceiro vai ter que te apoiar nesse processo. Esse vai ser um gesto de amor e carinho do seu parceiro. E nem tudo está perdido, porque como eu já expliquei aqui, quando você pegar a experiência da aplicação do método Domine Seu Ciclo, você vai poder ter relação desprotegida com seu parceiro durante seu período não fértil. E isso pode literalmente transformar o seu casamento. Olha só o que disse a minha aluna Thalita na turma passada. E eu lembro que quando a gente aprendia sobre essas coisas de ciclo no ensino médio, até na graduação, eu nunca entendia aqueles gráficos, aqueles um monte de coisa, mas a sua explicação ficou muito clara, muito simples de entender. Muito obrigada, Fernanda. Eu digo que foi um dos melhores investimentos que eu fiz para o meu casamento. Ai, que coisa boa! É um conhecimento que toda mulher tem que ter, deveria ter. E no final, ele mesmo vai ver que valeu a pena, porque ele vai ter do lado dele uma mulher muito mais segura, mais confiante, mais bonita e com desejo sexual lá em cima. E que até pode, de vez em quando, ter relação desprotegida com ele. O mais importante agora é você ganhar o apoio dele. Faça o seguinte, fale para ele como o anticoncepcional faz mal para você. Conte das dores que você sente, os incômodos, os riscos que esse medicamento está trazendo para a sua saúde. Fale para ele que você quer parar de usar hormônios e que tem uma forma super segura e confiável de fazer isso. Peça para ele assistir aqui as aulas. Mostre também os depoimentos das minhas alunas, das mulheres que já usam o método Domine Seu Ciclo. Explique para ele que a vida de vocês vai mudar para muito melhor. Peça que ele confie em você, porque no final desse processo ele vai ver como valeu a pena. E uma vez me perguntaram assim, eu nunca ouvi falar desse método, por que nenhum outro profissional ensina isso que você ensina? Bem, eu não sei a resposta para essa pergunta, mas eu posso imaginar. Talvez nenhuma pessoa tenha passado pela experiência de vida que eu passei e que me trouxe até aqui. A experiência de ser mulher e de ser proibida de usar anticoncepcional. A experiência de ter sofrido com a insegurança e com a dificuldade de encontrar um bom método contraceptivo natural. A experiência de ter feito mestrado, doutorado e pós-doutorado em fisiologia humana e encontrado esse conhecimento precioso que ficava escondido dentro da universidade. Daí juntou tudo isso com o meu gosto por ensinar e com a oportunidade de dar aulas na internet e assim nasceu o Domine Seu Ciclo. Além disso,
A grande parte dos profissionais de saúde responsáveis por orientar as mulheres sobre os métodos contraceptivos não são treinados para conhecer os métodos naturais. Muitos desses profissionais simplesmente acreditam que o anticoncepcional é a melhor opção ou conhecem apenas alguns métodos naturais mais comuns, mas não procuram se atualizar. Enfim, esse método é realmente único e eu me sinto muito feliz por poder ajudar tantas mulheres que antes não conseguiam encontrar uma boa solução para o problema do anticoncepcional. Veja o caso da Bianca, por exemplo. Ela procurou pela solução desse problema em um curso que ela fez, mas não gostou do resultado. Olha só o que ela me falou. Eu havia fechado no mês de janeiro com o Instagram de fulano de tal, um curso cujo objetivo também é ensinar como se libertar da pílula. Fiz o primeiro mês, mas não me cativou tanto o conteúdo quanto o seu me cativou. Agora eu queria interromper aquele curso. Ela realmente saiu do outro curso e virou minha aluna. Olha só o que ela falou depois de passar pelo Domine Seu Ciclo. Resumindo, a partir das suas aulas, tudo passou a fazer sentido. Estou muito feliz e segura, pois já consigo identificar meu período fértil e o não fértil. Posso dizer que agora sou eu quem domina o meu ciclo e não mais o anticoncepcional. Fernanda, e eu que nunca usei anticoncepcional? Esse método também vai funcionar para mim? Mas é claro, o Domine Seu Ciclo é um método de contracepção natural que funciona para qualquer mulher que não quer engravidar, nem usar anticoncepcional. Eu mesma, que criei o método e uso ele há mais de 13 anos, nunca usei anticoncepcional. Então pode ficar tranquila que o método também vai servir para você. E por fim, uma pergunta que deve estar aí na sua cabeça. Fernanda, quando é que você vai ensinar os sinais do período fértil? Eu sei que você deve estar ansiosa para aprender os sinais do seu ciclo, e eu entendo isso. Eu passei uma semana inteira falando que saber reconhecer o seu período fértil é essencial para viver livre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar. Mas eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou dizer agora, porque isso é extremamente importante. Existem 2 motivos pelos quais eu não ensino mais os sinais dos ciclos nessas aulas. Primeiro, porque são mais de 30 sinais e eu não tenho tempo suficiente para falar de cada um deles aqui. Eu até poderia falar de 1 ou 2 sinais, mas eu já expliquei que você não pode só usar 1 ou 2 sinais para concluir quando você está fértil, porque isso é perigoso. Então, não seria seguro eu ensinar aqui só 1 ou 2 sinais. O que nos leva ao segundo motivo pelo qual eu não ensino sinais aqui. Eu já fiz isso antes e deu muito errado. Há 2 anos, quando eu comecei a falar do método Domine Seu Ciclo aqui na internet, eu ensinava sinais durante as minhas lives e também aqui na semana anticoncepcional Nunca Mais. Mas daí começou a acontecer uma coisa que me fez desistir de fazer isso. As mulheres que assistiam às minhas lives começaram a usar aquele conhecimento do jeito errado. Elas aprendiam alguns poucos sinais e pensavam que já tinham aprendido o método completo. Daí saíam por aí tendo relação desprotegida e dizendo que usavam o método da Fernanda Machado. Sendo que não, aquilo não é o meu método, mas só uma parte dele. O que aquelas mulheres estavam fazendo era muito arriscado. Graças a Deus, nenhuma dessas mulheres engravidou. Mas já pensou, se uma delas engravida e depois sai por aí dizendo que estava usando o método da Fernanda? Veja, isso aqui não é uma brincadeira. Nós estamos falando de gravidez e isso é muito sério. O meu trabalho me traz uma responsabilidade muito grande e eu assumo essa responsabilidade enquanto professora. Eu me comprometo 200% com quem quer aprender o método, mas eu preciso que a aluna se comprometa também. E isso não acontecia quando eu ensinava os sinais nas lives ou aqui na semana. E tem mais. O Domine Seu Ciclo é muito mais do que apenas os sinais do período fértil. Ele é um método completo que foi desenvolvido com muito cuidado para ser confiável e seguro. E ele realmente funciona, mas somente se for usado de forma completa. Nenhum método funciona pela metade, concorda? Você não vai perder peso se você fizer dieta pela metade. Nem vai ficar fit na academia se fizer os exercícios pela metade. E aqui funciona da mesma forma. Você não vai ficar livre do anticoncepcional com segurança e sem engravidar se você aplicar esse método pela metade. Em resumo, foi por causa do mau uso desse conhecimento que eu decidi não ensinar mais os sinais do ciclo nas minhas lives, nem aqui na semana anticoncepcional Nunca Mais. Desde então, eu só faço isso num lugar controlado, onde eu possa ter certeza que você aprendeu direitinho
tudo que eu tinha para ensinar e que você não vai engravidar sem querer. Mas se você já não suporta mais viver todos os dias com dores de cabeça, mudança de humor, ganho de peso e sem sentir desejo pelo seu parceiro e quer se livrar de uma vez por todas do anticoncepcional, se você quer mudar de vida e começar a viver livre, segura e muito mais feliz, como as mulheres que você conheceu ao longo dessas aulas. Se você já tomou a sua decisão e quer aplicar o método Domine Seu Ciclo de forma segura, rápida e confiável, então eu quero te apresentar a chave que vai abrir as portas para a sua nova vida. O programa Domine Seu Ciclo. O programa Domine Seu Ciclo é um treinamento online que eu criei para ajudar mulheres que querem viver livres do anticoncepcional com muita segurança e sem correr risco de engravidar. Para criar esse treinamento, eu transformei mais de 15 anos de estudos em um conteúdo de alta qualidade, fácil entendimento e, acima de tudo, confiável. Tudo o que você precisa saber para viver segura e livre do anticoncepcional está aqui no programa Domine Seu Ciclo. Com esse programa, você nunca mais vai se sentir perdida, nem vai ficar dependendo de informações duvidosas, confusas da internet. Por ser um treinamento 100% online, tudo o que você precisa para participar dele é um celular ou um computador com acesso à internet. Se você está conseguindo ver essa aula agora, por exemplo, então você não vai ter problema nenhum para acessar o programa se você resolver entrar para a nova turma. O bom de ser um treinamento online é que ele pode ser feito de qualquer lugar do mundo. Não importa onde você mora, se você tem acesso à internet, você pode participar desse programa. Todas as aulas do Domine Seu Ciclo são em formatos de vídeo e você vai poder assistir quando quiser. Mesmo se você for daquelas mulheres que têm uma vida corrida, que além de trabalhar também precisa cuidar da casa, dos filhos, não tem problema, porque as aulas do programa são curtas e bastante objetivas, tendo de 5 a 10 minutos cada uma. Assim, você consegue assistir todas elas bem rapidinho e aprender o método completo sem perder seu tempo. O programa é dividido em 3 módulos e em cada um deles você vai aprender uma das habilidades do método Domine Seu Ciclo. São essas habilidades que vão te transformar numa mulher segura, livre do anticoncepcional e sem engravidar, assim como eu e todas as minhas alunas que você viu aqui essa semana. Vem comigo que eu vou te mostrar o programa por dentro. Agora que você vai começar a viver sem anticoncepcional, você precisa aprender a se proteger de outra forma. Isso é especialmente importante no início da sua jornada, enquanto você ainda não sabe reconhecer o seu período fértil e o não fértil. E eu sei que muitas de vocês se sentem inseguras em usar somente a camisinha, com medo que ela falhe ou que estoure. Mas a verdade é que, se você souber usar ela do jeito certo, a camisinha é altamente eficaz e a chance de falhar é quase zero. E foi por isso que eu criei o primeiro módulo desse curso, onde eu te ensino a usar a camisinha da forma mais segura possível. Aqui você vai aprender como usar, como guardar e principalmente o que você não deve fazer com ela. Com esse conhecimento, você evita que ela fure, rasgue, saia do lugar e assim você e seu parceiro vão poder ter relação tranquilos, sem medo de engravidar. Mas como a camisinha não é o único método de barreira que existe, eu acho justo que você também conheça outras opções. Por isso, nesse módulo, eu também ensino sobre a camisinha feminina, o diafragma, o capuz cervical e outros. Depois de assistir às aulas desse módulo, você vai poder escolher o melhor método de barreira para você e seu parceiro e vai saber como usar ele do jeito certo para poder dormir tranquila, sabendo que você não vai engravidar. Com este conhecimento em prática, você vai estar pronta para começar a aprender sobre o seu ciclo menstrual. Se você for uma dessas mulheres que usou anticoncepcional a vida toda ou que não sabe nada do seu ciclo, fique tranquila, porque o módulo 2 foi feito exatamente para você. Nele você vai encontrar aulas que explicam tudo sobre o ciclo menstrual, como por exemplo, como é o ciclo menstrual normal, por que nós menstruamos, como acontece a ovulação, qual a diferença entre os períodos fértil e não fértil, quais são os hormônios femininos e o que eles fazem no nosso corpo. Todas as aulas desse módulo foram preparadas de forma simples e clara para que qualquer mulher consiga entender como o seu ciclo funciona, independente da sua formação ou do seu conhecimento. Depois de passar pelo módulo 2, chegou a hora de aprender a reconhecer o seu período fértil e não fértil. E não importa se você nunca percebeu nenhum sinal antes, ou até mesmo se você pensa que não tem esses sinais.
Eu garanto que você vai se surpreender com o que você vai aprender aqui. No terceiro módulo, você vai aprender os mais de 30 sinais que seu corpo dá para te mostrar se você está no período fértil ou no período não fértil. Todas as aulas são bastante práticas e vão direto ao ponto. E fique tranquila, porque você não vai precisar decorar os mais de 30 sinais, não. Porque para te ajudar, no início desse processo, você vai receber um quadro de sinais que resume todos esses sinais e facilita muito na hora de você identificar cada um deles. Com esse quadro, o seu aprendizado fica muito mais rápido e fácil. E depois de um tempinho, você nem vai mais precisar usar ele. E se é tranquilidade que você quer, então é tranquilidade que você vai ter, porque nesse módulo você também vai aprender uma técnica simples para prever a data da sua próxima menstruação, baseada só nos sinais que o seu corpo te dá. E o melhor é que ela funciona até mesmo quando seu ciclo estiver desregulado. E não tem tranquilidade maior do que ver sua menstruação chegando nos dias que você previu. E se você é casada e o seu marido faz questão de ter relação desprotegida, então aqui é o seu lugar. Porque é nesse módulo que você vai aprender os 5 passos para poder ter relação desprotegida no seu período não fértil. Ou seja, sem perigo de engravidar. Assim, todo mundo fica feliz. Você, porque vai estar mais segura e livre do anticoncepcional, e o seu marido, porque vai poder ter relação desprotegida no seu período não fértil. Além desses 3 módulos, todas as mulheres que entrarem para a nova turma do programa Domine Seu Ciclo vão poder participar dos plantões de dúvidas. Os plantões de dúvidas são aulas ao vivo e online que acontecem 2 vezes por mês e vão servir para que você tire todas as suas dúvidas que surgirem ao longo do programa. Esses plantões são fundamentais para que você tenha certeza que você está aprendendo tudo direitinho e que saia do programa realmente dominando o seu ciclo. Você viu que é muito conteúdo, né? Mas se você acha que vai levar muito tempo para você aprender o método, eu já vou te deixar tranquila, dizendo que as alunas do programa costumam levar de 2 a 3 meses para completar o treinamento e começar a se sentirem livres e seguras. Mas para garantir que você também vai chegar lá sem nenhum problema, você terá acesso a todas as aulas do programa por 1 ano inteiro, que é tempo mais do que suficiente para ver e rever todas as aulas várias vezes e atingir a sua libertação. O programa Domine Seu Ciclo é um serviço em constante evolução. Nós estamos sempre atualizando, adicionando novos conteúdos e você vai ter acesso a todo esse material durante seu 1 ano de treinamento. E tem mais! Entrando para a próxima turma do programa Domine Seu Ciclo, você também vai ganhar 6 bônus totalmente de graça. O primeiro bônus é para que você não se sinta sozinha nessa jornada. É o acesso ao grupo do WhatsApp exclusivo para as alunas do programa. É um grupo com energia super positiva, onde você vai encontrar centenas de alunas, todas com histórias muito parecidas com a sua e que já estiveram aí, onde você está hoje. Algumas dessas alunas usaram o anticoncepcional por mais de 25 anos e também tiveram muito medo na hora de parar, mas hoje vivem livres e seguras. Nesse grupo, você vai ser acolhida com muito amor e carinho e nunca mais vai se sentir sozinha nessa jornada rumo à segurança e à liberdade. O segundo bônus é para aquela mulher que acha que não vai conseguir seguir o método porque tem um ciclo irregular, que é o Guia de Regularização do Ciclo. Esse guia contém várias dicas que vão te ajudar a deixar o seu ciclo mais regular. Dicas de alimentação, exercícios físicos, práticas de relaxamento e muito mais. Com esse guia, você vai ter a oportunidade de deixar o seu ciclo cada vez mais regular. Isso vai te deixar muito mais tranquila e vai facilitar bastante na hora de viver livre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar. Agora, se você se preocupa em parar de usar o anticoncepcional porque vai voltar a ter TPM, deixa eu te contar um segredo. A TPM só é um problema para mulher que não aprendeu a lidar com ela. E é para resolver esse problema que eu te dou um terceiro bônus, um módulo especial onde você vai encontrar dicas de como aliviar os sintomas da TPM. Existem truques simples que você pode usar para diminuir as dores e o mau humor que surge nesse período. Conhecer esses truques vai fazer muito bem para você e para os seus relacionamentos. O seu marido, os seus filhos, suas amigas vão te agradecer por assistir essa aula. E se você está gostando dessa jornada de autoconhecimento, o quarto bônus vai deixar ela ainda mais incrível. É o meu e-book Como Você Funciona, Não Espere Adoecer para Entender. Foi ele que deu início a esse meu trabalho na internet e ele já foi lido por centenas de pessoas no Brasil.
Nele eu falo sobre o funcionamento do corpo todo e explico como ter um sono mais saudável, como fazer uma boa digestão, como cuidar das suas emoções e como manter o coração, os ossos, os rins funcionando bem. Esse livro vai expandir o seu conhecimento sobre o seu corpo e te ajudar a criar hábitos mais saudáveis agora que você vai viver uma nova vida livre do anticoncepcional. O quinto bônus é um módulo extra com uma coleção de lives minhas falando sobre ciclo menstrual, período fértil, sinais do ciclo e muito mais. Essas são lives especiais que eu fiz nas minhas redes sociais quando eu ainda ensinava sobre os sinais abertamente. Desde que decidimos não mais fazer isso, nós retiramos essas lives do ar, mas aqui no programa você tem acesso a todas elas para assistir quando você quiser e assim aprofundar ainda mais o seu conhecimento e a sua segurança. O sexto bônus é para você que está aí com medo de parar o anticoncepcional por causa de alguns efeitos colaterais que podem aparecer, como o surgimento de espinhas, a queda de cabelo e outros incômodos. É uma aula super especial sobre o detox da pílula com o médico endocrinologista e nutrólogo Dr. Gabriel Lacerda. Dr. Gabriel é médico endocrinologista e nutrólogo especializado no tratamento de sintomas que podem surgir após a interrupção do anticoncepcional, como a queda de cabelo e as espinhas no rosto, por exemplo. Se você aplicar tudo o que o Dr. Gabriel ensina nessa aula, as suas chances de ter espinhas ou queda de cabelo depois que parar o anticoncepcional vão ser muito menores. E se mesmo assim elas aparecerem, você vai saber o que fazer para tratar a sua pele e os seus cabelos sem precisar voltar para o anticoncepcional. Em resumo, todas as mulheres que entrarem para a nova turma do programa Domine Seu Ciclo vão ter acesso a todos os módulos do curso, aos plantões de dúvidas e mais esses 6 bônus exclusivos que eu acabei de mostrar. Tudo isso por um ano inteiro. A maior vantagem de participar desse programa é se livrar do anticoncepcional para sempre. Eu posso dizer sem peso nenhum na consciência que todas, absolutamente todas as alunas que participaram ativamente do programa nunca mais precisaram usar anticoncepcional. E não tem por que ser diferente com você. Imagine nunca mais sofrer com as dores de cabeça, dores nas pernas, cansaço, falta de libido, inchaço e enjoos causados pelo anticoncepcional. Além do risco de graves acidentes, como o AVC, a embolia pulmonar e o câncer de mama. Com esse programa, você vai se libertar de uma vez por todas do anticoncepcional e vai começar a se sentir muito mais saudável, disposta, bonita, como toda mulher deve ser. Outra vantagem desse programa é que ele é muito rápido. Em média, as alunas levam de 2 a 3 meses para começarem a se sentir livres e seguras. E com o tempo, isso só vai melhorando. E além de tudo isso, ainda tem a cereja do bolo desse método, que é poder ter relação com seu parceiro sem camisinha, sem anticoncepcional e sem medo de engravidar. Eu sei que isso pode parecer loucura, mas não é. É verdade e é seguro. E mais de 70% das minhas alunas já tiveram relação desprotegida com seus maridos sem medo nenhum de engravidar. Essa é uma liberdade que nenhum outro método contraceptivo natural vai poder te dar. E tem mais. Com o Domine Seu Ciclo, você vai parar de gastar dinheiro com o anticoncepcional e se fizer as contas, vai perceber que você vai economizar muito mais dinheiro do que vai gastar com o programa. Veja só, um estudo recente mostrou que a mulher brasileira gasta, em média, R$400 por ano em anticoncepcional. Isso significa que, se você já usa anticoncepcional há 5 anos, você já gastou R$2.000 com esse remédio. Isso é dinheiro suficiente para você comprar um celular novo muito bom, mas você gastou tudo em anticoncepcional. Agora, se você usa esse remédio há 10 anos, você já gastou pelo menos R$4.000 só com hormônios. Com esse dinheiro, você poderia fazer uma viagem de cruzeiro com tudo incluso. Você já pensou que incrível? Mas ao invés disso, você gastou todo esse dinheiro em anticoncepcional. E eu sei que algumas de vocês que estão aqui me assistindo já usam esse remédio há mais de 15 anos. E se esse é o seu caso, eu sinto muito em te dizer que você já gastou quase R$10.000 só com hormônios. Com esse dinheiro você poderia comprar uma moto novinha ou um iPhone de última geração. Imagine tudo que você poderia fazer com R$10.000. Mas você está gastando tudo isso com o anticoncepcional. Já com o programa Domine Seu Ciclo, você não paga nem metade desse valor e fica protegida para o resto da vida, sem precisar gastar nenhum centavo com anticoncepcional.
Chega de gastar dinheiro com coisas que te fazem mal. O Domine Seu Ciclo é um investimento na sua saúde, no seu relacionamento e também no seu bolso. Quanto mais tempo você demorar para tomar uma atitude, mais dinheiro você vai jogar fora. Veja bem, eu não estou falando aqui só de evitar uma gravidez fora de hora, não, mas de ganhar saúde, disposição, uma vida nova. Eu estou falando de confiança, autoestima, de você se sentindo mais bonita e poderosa. O que significa viver segura e livre do anticoncepcional para você? Para algumas mulheres significa liberdade. Liberdade de um remédio que faz mal para o corpo e para a mente. Liberdade para poder ser você mesma sem a influência dos hormônios sintéticos. Liberdade para ser uma mulher completa, bonita e independente. Para outras, significa tranquilidade. Tranquilidade por saber que você não vai engravidar, que a sua saúde não está correndo risco e que você nunca mais, nunca mais você vai sofrer com aqueles efeitos colaterais do anticoncepcional. Para algumas mulheres, viver segura e sem anticoncepcional significa poder se entregar para o seu parceiro sem medo e ter mais prazer na cama. Significa ter um relacionamento mais forte, mais tranquilo e com muito mais cumplicidade. Para outras, significa poder se sentir uma mulher plena, forte, poderosa, com mais autoestima e controle da sua vida. Eu não sei o que viver segura e livre do anticoncepcional significa para você, mas eu sei como você pode chegar lá e eu posso te ensinar. A verdade é que tudo na vida tem um custo. Ir para a academia tem um custo, mas não ir também tem. Fazer uma faculdade tem um custo, mas não fazer a faculdade também tem. E é a mesma coisa com esse programa. Participar dele tem um custo, mas não participar também tem. Será que vale a pena perder essa chance? Quanto você tem sofrido por causa do anticoncepcional? E eu não estou falando só de saúde física, não, mas daquelas suas mudanças de humor, irritabilidade, melancolia, ansiedade. Quanto tem custado para você viver com dores no corpo, enjoos, mau humor, depressão e falta de desejo pelo seu parceiro? Quantos quilos você já ganhou por causa do anticoncepcional? O que você sente quando você se olha no espelho e não gosta do que você vê? Como fica a sua confiança, a sua autoestima? Quanto tem custado acordar todos os dias sabendo que aquele comprimido ou injeção está envenenando o seu corpo? Como é que você se sente quando você vê o seu marido triste, insatisfeito, pensando que você não ama mais ele porque você não sente mais libido? Quanto custa ver o seu casamento se desfazendo porque você não sente desejo pelo seu marido? E quanto custa viver com medo de engravidar? O que você sentiu naquelas noites que você não conseguiu dormir porque você estava ansiosa e preocupada pensando que tinha engravidado? Ou pior, o que vai te custar se você engravidar sem querer? Os planos cancelados, os sonhos adiados, o trabalho perdido. Isso sem falar nos 9 meses de gestação, nas dores do parto, na insegurança na hora que o bebê nasce, na luta com a amamentação, milhares de visitas ao médico, vacinas, fraldas e mais fraldas e mais fraldas. Tudo isso sem você ter planejado ou se preparado. Mas não precisa ser assim. Não precisa ser difícil, não precisa ser doloroso, não precisa ser triste. Tudo isso pode acabar e a sua vida pode ser nova, leve e livre. Uma vida sem anticoncepcional, sem dores, sem medo e sem gravidez é totalmente possível. E agora você tem a oportunidade de viver assim também. A partir de agora, está em suas mãos decidir como vai ser a sua vida nos próximos anos. Se vai continuar pagando R$10.000 para ter uma vida cheia de dores, medo, insegurança, com um casamento infeliz, autoestima lá embaixo, sem saúde e correndo o risco de ter doenças graves por causa do anticoncepcional, ou se você prefere pagar menos da metade desse valor para ter uma vida livre para sempre. Livre do medo, da insegurança, das dores de cabeça, da falta de libido, do ganho de peso e do medo de ter uma doença mais séria. Uma vida nova, com energia, com beleza, com autoestima lá em cima e o seu casamento renovado com muito mais alegria. Uma vida segura e livre do anticoncepcional. Se você está interessada em agarrar essa oportunidade e começar 2024 com uma vida nova, eu tenho uma excelente notícia para você. Participar do programa Domine Seu Ciclo vai custar muito menos do que você imagina. Se você usa anticoncepcional, significa que você está disposta a gastar até R$10.000 para evitar gravidez.
mesmo que isso te traga uma vida cheia de efeitos colaterais. Pensando assim, eu poderia cobrar R$ 5.000, que é metade do que você já está pagando, para ensinar um método que te livra de todos esses efeitos colaterais, te deixa super protegida de uma gravidez e ainda te faz sentir muito mais segura do que quando você usava o anticoncepcional. Sim, R$ 5.000 é bastante. Mas mesmo assim, você já estaria economizando muito dinheiro e tendo uma vida muito melhor. Só que se eu cobrasse tudo isso, eu não ia conseguir alcançar o meu objetivo pessoal de fazer com que o Brasil seja o país com o menor número de mulheres no mundo a usar anticoncepcional para prevenir gravidez. Por causa disso, eu decidi que o Domine Seu Ciclo custaria menos da metade do que você gasta com o anticoncepcional. O valor normal do programa completo, com todos os bônus, é R$ 1.097. E calma, porque é agora que vem a melhor notícia. Como eu quero que você, que chegou até aqui, entre nessa nova turma e viva com mais saúde, podendo planejar sua gravidez sem anticoncepcional, eu vou te dar um super desconto no valor do curso. Então, atenção, porque somente agora você vai ter a oportunidade única de entrar para o Domine Seu Ciclo pagando não R$ 1.097, nem R$ 997, nem R$ 897, mas apenas R$ 797. São R$ 300 de desconto para você aproveitar essa oportunidade agora e nunca mais precisar usar anticoncepcional na sua vida. Esse valor pode ser pago à vista, no cartão de crédito ou no Pix. E caso você prefira, também pode dividir o cartão em até 12 parcelas de só R$ 79,70, já com os juros incluídos. Ou seja, você vai ter a oportunidade de se livrar do anticoncepcional e ter uma vida muito mais segura, saudável e feliz por apenas R$ 79,70 por mês. E vamos ser sinceras, você gasta muito mais do que isso com coisas bem menos importantes na sua vida. Uma pizza com refrigerante ou suco custa mais de R$ 79. Para fazer um em gel, você não paga menos que R$ 150. Até para pegar um cinema com pipoca, gasta bem mais do que isso. Agora me fala, o que é mais importante para você hoje? É ter uma vida mais saudável, segura, um casamento mais feliz e nunca mais ficar refém do anticoncepcional e de todos aqueles problemas que ele te causa? Ou sair para comer uma pizza? Isso mostra que a sua decisão aqui não é sobre dinheiro, mas sobre prioridades. Se você economizar em só uma dessas coisas que eu falei aqui, já vai ter dinheiro suficiente para participar do programa sem gastar mais do que você já gasta hoje. Esse valor é exclusivo para você que está participando aqui da Semana Anticoncepcional Nunca Mais. Depois, essa turma vai fechar e o valor vai voltar a R$ 1.097. E tem mais. Como a inflação no Brasil está alta, pode ser que o preço precise subir na próxima turma. Ou seja, se você deixar para depois, pode ter que pagar mais caro. A gente está falando de uma transformação radical na sua vida. Não foram poucas alunas que me disseram que participar do programa Domine Seu Ciclo foi o melhor investimento que elas fizeram na vida delas. O curso Domine Seu Ciclo foi um dos investimentos mais tops que eu já fiz na minha vida inteira. Mas talvez você ainda esteja aí com dúvida se vale mesmo a pena entrar no programa. Talvez você esteja com medo do método não funcionar para você e você perder esse dinheiro. Se for esse o caso, então eu vou resolver esse problema agora. Eu confio tanto nesse método que eu te ofereço não uma, mas 2 garantias. A primeira é uma garantia incondicional de 7 dias. Essa garantia é para aquela mulher que quer ver se as aulas são mesmo tão boas quanto eu estou falando. Com essa garantia, você tem até 7 dias para pedir o seu dinheiro de volta, sem precisar dar nenhuma justificativa. Na prática, isso significa que você pode experimentar o programa antes de comprometer o seu dinheiro. Se você assistir às aulas e sentir que não era aquilo que você estava esperando, é só pedir seu dinheiro de volta antes de terminar esses 7 dias de garantia. E a segunda garantia vai além. Ela é uma garantia condicional que funciona assim. Digamos que você entrou para o programa, assistiu todas as aulas, fez todos os exercícios ao final dos módulos e participou de todas as aulas ao vivo comigo, mas não ficou satisfeita. Você continuou com dúvidas, sem conseguir reconhecer os seus períodos e ainda está se sentindo insegura. Então, se isso acontecer, nós vamos marcar uma sessão de mentoria particular com você, totalmente de graça, só eu e você, para que eu te ajude pessoalmente a tirar as suas dúvidas e te dê orientações direcionadas para resolver os seus problemas. Depois disso, você vai ter 3 meses para rever todas as aulas e colocar as minhas orientações em prática.
Mas se mesmo assim, depois de tudo isso, você ainda estiver insatisfeita e sentindo que seu investimento não valeu a pena, eu vou te devolver todo o dinheiro e ainda por cima mais R$500 do meu bolso. É isso mesmo que você ouviu. Se você fizer tudo o que deve ser feito e ainda assim não tiver o resultado que eu estou te prometendo, eu vou te devolver todo o seu dinheiro mais R$500. Assim você não vai ter nenhuma chance de sair perdendo nesse investimento. Se você entrar no programa e ele funcionar, você sai daqui transformada. E se ele não funcionar, você sai ganhando R$500. Simples assim. Se isso não for suficiente para te convencer a entrar no programa agora, eu sinceramente não sei mais o que fazer. Esse é um compromisso que eu tenho com o seu resultado. E eu só faço isso porque eu confio plenamente nesse método. Desde que eu criei o programa, nenhuma aluna precisou dessa garantia. Todas aquelas que seguiram o processo direitinho saíram daqui super satisfeitas e não tem motivo para ser diferente com você. Então, muita atenção! Porque na segunda-feira eu vou abrir as vagas para a nova turma do programa Domine Seu Ciclo e somente as mulheres que se inscreverem na segunda-feira vão ganhar 3 presentes especiais. O primeiro é o acesso ao programa e a todos os bônus por 2 anos ao invés de 1. Assim você vai ter o dobro de tempo de acesso sem pagar nada mais por isso. O segundo presente foi feito para você que quer parar o anticoncepcional, mas não sabe por onde começar e por isso está se sentindo muito insegura. Eu sei que, se eu pudesse ver a carinha de cada uma de vocês nesse momento, eu veria expressões de animação, de esperança, mas também de muito medo e ansiedade pelo que está por vir. E é normal sentir esse medo nesse momento, mas eu não quero que ele te impeça de viver uma vida livre do anticoncepcional com segurança e sem engravidar. Foi para isso que eu criei o workshop Primeiros Passos Sem Anticoncepcional. Esse workshop é um aulão com mais de 3 horas de conteúdo, onde eu te mostro tudo o que vai acontecer com você depois de parar o anticoncepcional. Não importa se você usava pílula, mini pílula, injeção, implante, DIU hormonal ou outro tipo de hormônio. Com esse workshop você vai aprender a dar os primeiros passos para fazer sua transição do anticoncepcional para o método Domine Seu Ciclo com tranquilidade e segurança. Algumas coisas que você vai aprender no workshop são qual a diferença entre o sangramento de pausa do anticoncepcional e a menstruação verdadeira, como saber que sua primeira ovulação vai acontecer, como saber que a primeira menstruação verdadeira está chegando, como usar o preservativo do jeito certo para se proteger durante a transição para o Domine Seu Ciclo, quais cuidados tomar se você está amamentando e não quer voltar a usar o anticoncepcional, o que fazer para diminuir a ansiedade durante as primeiras semanas sem anticoncepcional e muito mais. Depois de assistir a aula do workshop, você vai perceber que o seu medo vai diminuir e você vai se sentir ainda mais disposta e preparada para a sua nova vida sem anticoncepcional. Entrando para essa nova turma, você vai ter acesso imediato à melhor edição de todas do workshop Primeiros Passos Sem Anticoncepcional para você assistir quantas vezes você quiser. E o terceiro presente é o seguinte: todas as mulheres que entrarem para o programa na segunda-feira vão concorrer a uma caixa surpresa Domine Seu Ciclo. Eu fiz a caixa surpresa Domine Seu Ciclo com muito amor e dentro dela eu coloquei uma camiseta personalizada do Domine Seu Ciclo, bloquinhos de anotação para você praticar o método e ir anotando todos os seus sinais conforme você for aprendendo, e também as novas queridinhas das minhas alunas, as pulseiras Domine Seu Ciclo, que vão te ajudar ao longo da sua jornada. A vermelha vai te lembrar do seu período fértil e a rosa do seu período não fértil. Depois que você dominar seu ciclo, você vai poder usar as suas 2 pulseiras juntas como um símbolo da sua evolução dentro do programa. Mas fique atenta, porque esses 3 presentes são só para quem se inscrever na segunda-feira. E tem mais! As primeiras 20 mulheres que entrarem para a nova turma também vão ganhar uma consultoria particular comigo totalmente de graça. Essa consultoria é uma conversa de 1 hora só entre mim e você, para que eu te ajude pessoalmente a analisar o seu ciclo e tirar todas as suas dúvidas. É um serviço exclusivo que normalmente custa R$330, mas que as 20 primeiras inscritas no programa vão ganhar totalmente de graça.
Se você quer ganhar essa consultoria gratuita, eu recomendo que você seja rápida, porque na última turma elas acabaram na primeira hora. E olha só, foram mais de 8.000 mulheres inscritas na semana anticoncepcional Nunca Mais, e nós estamos recebendo muitas mensagens de mulheres querendo saber como ser aluna do programa Domine Seu Ciclo. E como esse programa é focado no seu processo individual, nós definitivamente não temos vagas para todo mundo. Às vezes essas vagas acabam no primeiro dia, então eu aconselho que você não demore muito para tomar a sua decisão, senão você pode ficar de fora dessa turma. As inscrições para o programa Domine Seu Ciclo começam na segunda-feira às 9 horas da manhã e se encerram no dia seguinte, na terça-feira, às 23h59. Você tem apenas 2 dias para fazer sua inscrição, então atenção! Depois que as inscrições terminarem, não tem mais como entrar no programa. Quando as inscrições acabam, toda a minha atenção fica voltada para as novas alunas, por isso eu não consigo abrir novas turmas com muita frequência. A gente pode demorar até 6 meses para abrir uma próxima turma, então fique atenta no e-mail que você vai receber com o aviso de abertura das vagas para não perder a inscrição. Agora, se você já tomou sua decisão e você quer garantir o seu lugar aqui no programa Domine Seu Ciclo, faça o seguinte. Aqui abaixo dessa página tem um botão escrito Quero Ser Sua Aluna. Ao clicar nesse botão, você vai ser direcionada a um grupo VIP do WhatsApp. As mulheres que estiverem nesse grupo vão receber o link de inscrição com 1 hora de antecedência na segunda-feira, ou seja, às 8 horas da manhã ao invés de 9 horas. Com essa vantagem, você garante a sua vaga no programa e aumenta a sua chance de ser uma das 5 primeiras que vão ganhar uma consultoria gratuita. E olha, se você está realmente comprometida com você mesma e com a sua mudança de vida, não deixe para a última hora. Se prepare, converse com o seu marido ou com quem mais você tiver que conversar, caso você precise de ajuda de alguém para fazer esse investimento por você. Verifique a fatura do seu cartão ou se organize para estar com o saldo em conta, caso você for fazer Pix ou gerar boleto. Se você deixar para a última hora, aquela mulher que já providenciou tudo antes vai ocupar a vaga que poderia ser sua. Então, não procrastine, é a sua saúde que está em jogo. Se você ficou comigo aqui até agora, isso só pode significar que você está interessada em aplicar esse método para viver livre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar. Mas talvez alguma coisa ainda esteja aí te parando de entrar aqui no programa. Talvez você esteja pensando em tentar adivinhar o método e aplicar ele sozinha, mas eu não recomendo que você faça isso. Fazer isso é muito arriscado e você pode acabar engravidando. Ah, mas você está falando isso só para poder vender o curso. Não, eu estou falando isso para te proteger. Olha só o que aconteceu com uma seguidora minha que tentou adivinhar o método sozinha. Ela me escreveu: Boa tarde, doutora. Sou de Ariquemes, Rondônia. Te sigo já há um tempo e tem exatamente 1 ano que deixei de usar o anticoncepcional. Esse mês não sei o que houve. Estava indo tudo muito bem, mas eu engravidei. O que será que pode ter ocorrido? Eu estava tão feliz que tinha me livrado do anticoncepcional e estava indo tudo muito bem nesse 1 ano sem ele. Daí eu perguntei: e como é que você estava fazendo para saber quando você estava fértil e quando não estava? E ela respondeu: usando a tabelinha, um aplicativo chamado Flor. Estava tudo tão maravilhoso e esse mês tive uma surpresa. E é exatamente disso que eu estou falando. Se você tentar seguir sozinha, você não vai saber reconhecer o seu período fértil e vai ficar sempre refém da tabelinha e dos aplicativos. E pode até ser que isso funcione por um tempo, mas um dia ele vai errar e você também vai ter uma surpresa. Além disso, você vai ficar dependendo de informações duvidosas e confusas da internet e não vai ter ninguém que sabe o que está fazendo para te ajudar e te guiar nesse processo. Você vai estar sozinha e logo as pessoas vão começar a te julgar. Vão dizer que você é maluca por tentar viver sem anticoncepcional e que você vai acabar engravidando. Essa pressão vai te dar medo e ansiedade. E uma dessas 2 coisas vai acontecer. Ou você vai voltar para o anticoncepcional e para aquela vida cheia de dor e sofrimento, ou você vai acabar tendo uma surpresa, igual a dessa seguidora aqui que eu falei e de muitas outras que se arriscaram por aí. Vai por mim. Não se arrisque. Não tente fazer isso sozinha. Se você quer parar o anticoncepcional com segurança e sem engravidar, faça isso do jeito certo. Ao entrar para o Domine Seu Ciclo, você não vai estar comprando somente um curso,
mas também tranquilidade, apoio e segurança. Enquanto se você tentar parar sozinha, você só vai ganhar insegurança, ansiedade e um enorme peso para a sua saúde mental. O programa Domine Seu Ciclo é um programa sério e profissional e faz parte do meu trabalho te guiar nesse processo de libertação. Se você escolher fazer parte da nova turma, pode ter certeza que você não vai mais estar sozinha. Você vai ter a minha companhia e a de muitas outras mulheres corajosas que optaram em entrar para o programa e já se libertaram da prisão do anticoncepcional e hoje vivem muito mais seguras e com muito mais saúde. Você vai ter tudo o que precisa para passar por esse processo de forma segura e daqui a 3 meses você vai estar agradecendo por ter tomado essa decisão. No futuro, vai ser o seu depoimento que eu vou estar mostrando para outras mulheres e você vai ter orgulho de ter vivido tudo isso aqui. Tá bom. Gostou? Valeu a pena? E valeu muito a pena. Ainda pensei 2 vezes, vou ou não vou fazer. Mas eu falei, não, vou fazer porque eu preciso. Pagou para ver, literalmente. Exatamente, foi exatamente isso. Vou pagar para ver, porque eu preciso ter conhecimento e eu acho que não só nesse curso aí que eu vou ter todas as informações completas que eu tô precisando. Realmente foi, entendeu? Entra de cabeça, se entrega, que é a melhor coisa que elas vão fazer na vida, eu tenho certeza. O Domine Seu Ciclo é incrível. É um aprendizado, assim, pra vida mesmo. Só seguir o método, passinho a passinho, porque tá lá. No final, tá lá. Então, vale a pena. Vale muito, muito, muito a pena. Põe à prova o curso para você ver como realmente funciona e ser feliz, porque realmente dá tudo certo, não tem dúvida. E é algo que fica para a vida toda, né? É um investimento que a gente faz uma vez, mas que vale para a vida toda. Vale a pena, sim. Para mim foi a melhor coisa que aconteceu. Claro que vai existir o medo, mas o medo faz parte do trajeto, faz parte da caminhada. Se libertem do anticoncepcional, que vai ser maravilhoso. Me sinto muito grata, né, por ter os seus anúncios terem aparecido lá e por eu ter optado pelo sim, optado por embarcar nessa jornada junto com você e as outras alunas. Estou muito agradecida mesmo, muito obrigada. Só embarquem nessa nova jornada que vocês não vão se arrepender. E o que eu vivo hoje, vocês também vão viver. Eu não tenho palavras para agradecer. Foi um anjo enviado por Deus no momento em que eu muito precisava. Não me arrependo em nenhum momento. E foi a melhor coisa que eu já fiz, porque, olha, tá sendo os ciclos maravilhosos da vida. A gente fala assim, eu não vou participar desse curso, porque vai ficar caro para mim. Mas é um investimento para a vida inteira, porque o conhecimento ninguém tira da gente, né? É só quem faz o curso que sabe o que eu tô falando. Não tem dinheiro que pague isso aí. É libertador, é uma tranquilidade que não tem preço. Eu estou muito satisfeita, superou muito as minhas expectativas. É um investimento para a minha vida. Com certeza, vou recomendar para amiga, para irmã, todo mundo, porque vale muito a pena. É um processo mágico. Quando você começa o curso, você é uma pessoa, e quando você termina, você é outra pessoa. E eu sou muito grata por isso. Sei lá, outra vida. Parece que eu estou em outra vida. A Amanda de hoje totalmente diferente. Muito obrigada por ter me ajudado não só com o meu ciclo, mas por mim ter mudado para melhor, estar mais feliz, estar diferente. Muito obrigada mesmo. Eu acho que todas as mulheres que compram esse curso têm a mesma sensação que eu, que entregou muito mais do que eu esperava, muito mais. Só agradecimentos eu tenho. É libertador, essa é a palavra. Essa é a palavra. Então agradeço a você também por ter feito esse curso pra gente. O Domine Seu Ciclo, assim, foi incrível pra mim. E o mais incrível ainda é saber que a gente pode prevenir uma gravidez sem tomar anticoncepcional. Se você ainda tiver alguma dúvida, por favor, não deixe de me escrever aqui nos comentários ou lá na comunidade do Facebook. Se tem alguma outra coisa parando você de entrar aqui para o Domine Seu Ciclo, procure por mim ou pela minha equipe, que nós teremos o maior prazer em te atender. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final dessa semana abençoada. Um grande beijo e até segunda-feira.